Você sabe quem é Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy? Uma das figuras mais icônicas do audiovisual brasileiro, tanto na música quanto em trabalhos em outras mídias. O Supla é um cara que tem uma identidade própria, que faz ele ser essa figura, mas que também sempre conseguiu cativar a galera de forma sincera. Seja em momentos mais estéticos, como na carreira musical, ou em aparições mais engraçadas. Ele sempre viveu no seu próprio mundo, mas tendo uma interação comunicativa muito da hora com jovens entre as gerações. Ele já viveu várias paradas, jogou futebol na Alemanha, tomou um tiro no pé enquanto morava em Nova York e tinha as suas roupas feitas sob encomenda pelo mesmo cara que vestia o David Bowie. Enfim, história não falta, então se liga só nesse vídeo que você vai conhecer mais sobre o Papito. E já vai logo se inscrevendo pra não perder nada aqui no canal. Ultimamente você deve ter sacado que nas redes sociais ele tem aparecido bastante, principalmente no Instagram, onde direto ele fica respondendo a caixinha de perguntas e assim cativando a galera com seu jeitão. Para algumas pessoas esse jeito pode parecer meio forçado, mas a real é que ele é um cara que já viveu muita coisa e ao longo desse tempo ele foi formando esses trejeitos de forma natural. Pensando nisso, a gente resolveu fazer esse vídeo para falar um pouco de tudo que envolve essa figura que, além de icônica, é também um cara muito gente boa. Bom, você deve saber que antes de qualquer coisa, o Supla ficou famoso pela sua carreira musical. Entre projetos nacionais e internacionais, ele desde os anos 80 tem se mantido na ativa. E ao contrário que muitos pensam, essa estética chamativa não foi tentando embarcar em modinha na época dele. Inclusive, em entrevistas ele faz questão de dizer que ele nunca curtiu deixar o controle dos seus trampos para outras pessoas, como produtores ou agentes. Tanto nos seus clipes quanto nos seus figurinos, ele trabalhou com muita gente diferente, mas sempre ele que trazia as ideias e garantia que elas seguissem aquilo que ele pensou. No começo de tudo, ele encarou uma leve chateação dos seus pais por escolher esse caminho, mas nada muito sério. Foi só aquela preocupação habitual que todo pai tem ao ver o filho apostar a sua vida na música. Apesar de sempre ter o carisma de um frontman, seu primeiro contato com a música foi com a bateria, e ainda com 14 anos ele já tinha uma banda com seus amigos. Chamada de Os Impossíveis, a banda tocava música dos Beatles nas noites de São Paulo. Ele ainda fez parte de outra banda, a Metrópolis, mas o primeiro sucesso nacional do Papito veio mesmo com a banda Tóquio, onde ele já colocou em evidência o seu carisma ao assumir o posto de vocalista. Logo de cara, no primeiro álbum, eles estouraram com o hit Garoto de Berlim, que conta com a participação da cantora alemã Nina Hagen. Além desse hit, outra coisa que chamou a atenção da galera na época foi o clipe da música Humanos, gravado num presídio onde o Supla e seu terno rosa contrasta com o cenário escuro da prisão. Sobre esse episódio, ao ser perguntado se ele não teve medo ou coisa do tipo, ele falou que não, que na real ele só teve a proteção de um guarda e que ninguém mexeu com ele porque ele tentou ser o mais de boa possível. Explicou para os presidiários o que ele estava pensando em relação ao clipe e os caras levaram numa boa. Apesar do sucesso, a passagem do Papito com a Tóquio durou apenas 2 álbuns, Humanos em 85 e Outro Lado em 87. Depois disso, o Supla deu início à sua carreira solo, junto com seus primeiros trabalhos para a televisão e o cinema. Em 93, ele resolveu se mudar para Nova York e lá fez uma nova banda, a Psycho 69, que teve até uma repercussão legal, participando até de uma turnê com os Ramones. No fim dos anos 90, o Supla volta para o Brasil e não para de produzir som novo, tendo logo no começo do novo milênio outro grande hit, se não for esse o maior da sua carreira, Green Hair Japa Girl. Esse foi um momento bastante legal na carreira dele, porque foi através desse álbum, o Charada Brasileiro, que uma nova geração teve contato com ele. Ao longo dos anos 2000, ele continuou lançando trabalhos solos, até que no começo dos anos 2010 ele se juntou com o seu irmão João Suplicy para começar um novo projeto. Depois os dois tocarem juntos em Londres, eles decidiram formar o Brothers of Brazil, nome esse dado pelo ex-empresário do The Clash, Bernard Rhodes. Depois de ver um show da dupla em Camden Town, ele sugeriu esse nome que Supla achou ridículo e ótimo. Com Brothers of Brazil, Supla lançou 3 álbuns, Panca Nova em 2011, On My Way em 2012 e Melodies from Hell em 2014. E assim como diz o título de Panca Nova, o som é a junção da bossa nova com a música punk, sendo só Supla na bateria e o João no vocal e violão. Aliás, recentemente eu respondi a galera no Instagram, o Supla disse que o baixista do Green Day, o Mike Dirnt, pirou no som deles, chegando a se oferecer para entrar na banda, mas o Papito explicou para ele que a graça do projeto era essa, uma dinâmica só bateria e violão mesmo. Além da
projeção internacional nesse período, eles também tiveram o programa Brothers na Rede TV e depois o Brothers na gringa na Mix TV, onde eles faziam entrevistas e reportagens voltadas à cultura jovem. Depois do Brothers of Brazil, Supla continuou com a sua carreira solo, sempre produzindo coisa nova e também se envolvendo em outros projetos como o duo SNV de Electropunk, que ele fez com a pianista estadunidense Victoria Wells. No final do ano passado, ele lançou mais um álbum solo, Supla Ego, que conta com a participação de Carol Conká na faixa Sangue Vermelho. Durante a divulgação do álbum, ele chamou a atenção da galera também pelo clipe de Kung Fu On You, gravado na cidade paulista de Cubatão. Engraçado, como sempre, ele explicou que curtiu o cenário meio Blade Runner da cidade, com as fábricas e etc. Algo que sempre acompanhou o charada brasileiro durante sua vida pública foi a interação bacana dele com os pais, Eduardo e Marta Suplicy, ambos figuras públicas bastante conhecidas. Daí sempre perguntam pra ele como foi crescer com a galera, sempre querendo saber a opinião dele sobre o trabalho dos pais e coisas do tipo. Ele diz que nunca quis se envolver com política diretamente, concorrendo a cargos públicos, por exemplo, mas que várias vezes teve gente sugerindo isso a ele. É claro que, como todo filho, ele não concorda com tudo que os pais fazem, mas reconhece o trabalho deles e a imagem pública que eles construíram. Isso também não deixou intimidado a tratar temas políticos em suas músicas, coisa que ele sempre fez de uma forma mais abrangente, compartilhando a frustração que todo brasileiro tem com a classe política do país. Sobre posicionamento, ele sempre se mostrou um cara contra qualquer tipo de discriminação ou repressão, afinal ele tem muito do estilo de vida punk. Apesar de ser, entre aspas, um roqueiro tiozão, ele não abraçou ideias reacionárias não, pelo contrário, do jeito dele, sempre que dá ele espeta o palhaço que atualmente veste a faixa presidencial. Um rolê que muita gente não associa ao Supla, mas que ele gosta bastante é o futebol. Quer dizer, quem acompanhava o Rock Go no MTV tá ligado que o Champs, né, é pura raça e classe jogando bola. Ele diz que durante um tempo, quando era mais novo, antes mesmo de entrar na música de vez, ele pensou em ser jogador de futebol. Inclusive, ele já foi até Berlim para jogar em algumas divisões de base. Algo legal também é que o clube de coração dele é o Santos. E isso tem um motivo especial. O avô do Supla, o Paulo Suplicy, foi um dos fundadores e também um dos primeiros jogadores do time da Baixada Santista, isso em 1912. Além disso, o Papito também tem uma relação legal com a torcida organizada do Peixe, a torcida jovem, que uma vez até levou uma galera pra torcer lá no Rock Go. Se tem gente que não imaginava essa ligação do Supla com o futebol, uma coisa que ninguém deixa de perceber nele logo de cara é a linguagem meio diferente, you know, misturando ali português com inglês. Inclusive ele tem a clássica frase, né, come on kids, e tem gente que acha que isso é só o adereço de um personagem, mas a real é que ele foi alfabetizado em inglês e português simultaneamente. Quando ele era pequeno, antes mesmo de começar a falar, os seus pais se mudaram para o estado norte-americano do Michigan para fazer uma pós-graduação. Crescendo, vivendo lá até os 8 anos de idade, ele foi desenvolvendo naturalmente esse dialeto aí híbrido. Ele diz que lembra ainda de muita coisa desse tempo, principalmente a música, dos seus pais o levando para shows de artistas como o John Baez e outros do folk norte-americano, mas diferente do que alguns acham, ele não faz isso um estilo descolado. É só algo que ele carrega por ter vivido lá. Como a gente chegou a citar, outro período de ligação forte dele com os Estados Unidos foi quando ele chegou a morar em Nova York entre 93 e 99. Ele disse que teve que se virar sozinho, que seus pais achavam essa história meio louca. Durante esse período ele teve a banda Psycho 69, que a gente falou, e ele também passou por alguns perrengues. O cara que morava com ele era um dos traficantes mais barra pesada da cidade, e uma vez ele chegou a tomar um tiro no pé. Vivendo em Nova York e tendo o carisma que ele tem, obviamente ele conheceu a galera da cena punk de lá, tendo até se apresentado no lendário palco do clube CBGB. Um registro legal dessa época é a amizade que ele fez com uma galera, com o alfaiate que fazia ternos pro David Bowie, e também o fotógrafo do Bob Gruen, que recentemente lançou um livro com registros de artistas icônicos em contato com a cena nova-iorquina. Tem foto do John Lennon, Iggy Pop e a do Supla, é claro. Além da música, muita gente também conheceu o Supla através da televisão, onde ele teve vários momentos icônicos. A primeira vez que ele se mostrou um destaque em produções televisivas ou cinematográficas foi no filme dos Trapalhões, Uma Escola Atrapalhada, lançado em 1990, onde ele protagonizou com a Angélica. Durante o período em que morou em Nova York, ele foi uma espécie de correspondente do programa H de Luciano Huck, onde no quadro Informer ele fazia várias paradas muito loucas, tipo entrevistar os Hell Angels. Quando ele voltou pro Brasil no começo dos anos 2000, ele participou do primeiro reality show de sucesso da TV brasileira, A Casa dos Artistas, programa em que ele ficou em segundo lugar e mais uma vez apresentou a figura Supla além da música. Ele também marcou a geração MTV ao comandar o programa Uns Vídeos Lá em Casa e também ao participar do Família MTV. Ele também teve trabalhos na Globo, como a novela Um Anjo Caiu do Céu, mas ele falou que não quis seguir por esse caminho global porque ali não daria pra ele ser o Supla
Supla do jeito que ele é. Em 2006, ele também fez parte do elenco do filme Noel, o Poeta da Vila, sobre a vida do sambista Noel Rosa. Nessa época, ele também encabeçou o programa Viva a Noite do SBT. E aí teve a fase dos Brothers of Brazil, que a gente falou, onde ele teve 2 programas, o Brothers e o Brothers na Gringa. E aí em 2012, ele foi um dos jurados dos Ídolos na Record, e apesar de ele não curtir muito esse lance de competição artística, ele achava divertida a dinâmica do programa. Em 2013, teve o icônico Papito in Love, produzido pela nova direção do MTV Brasil, onde 14 garotas, vivendo numa mansão, faziam diversas atividades para disputar o coração do Papito. Reunindo todas as histórias e momentos, em 2016, ele lançou um livro, Supla, Crônicas e Fotos do Charada Brasileiro, com crônicas e fotos abrangendo toda a sua carreira. Recentemente, ele tem chamado a atenção da galera por alguns momentos meio improváveis e aleatórios, mas que no fundo mostra como ele é gente boa. Em 2017 mesmo, a galera tava comentando nas redes em um clima de brincadeira que na verdade ele era o filho da Ana Maria Braga. O que ele fez? Ligou pra ela e perguntou se ele poderia ir no programa dela, mas você vai bater um papo. O encontro rendeu vários memes do tipo olha os dois Super Saiyajin juntos e obviamente comentários sobre o corte de cabelo e o que cada um fazia pra cuidar do penteado. Depois os dois fizeram até publicidade juntos. Outro momento que a galera lembra bastante foi quando, ao ser entrevistado na rua e perguntado sobre influências e tipos de som que ele gosta no rock, ele falou: I'm a Beatles fan, you know. I love the Beatles. E de forma caricata, do jeito dele, ele explicou que os Beatles pra ele sempre foi algo incrível, desde quando ele começou, mas ele também mostrou um lado mais legal, ao falar que na verdade não importa muito o estilo, punk, metal, o importante é a atitude e isso ele tem. No meio disso, uma galera nova tem descoberto as músicas dele e comentado as mais engraçadas, como o Parça da Erva. Ele aproveitou a onda e migrou para as redes sociais de vez, gerando até conteúdo pro TikTok. Lembra do clipe em Cubatão que a gente falou? Então, durante esse período ele também deu uma entrevista para um telejornal local, onde ele explicou todo o conceito do novo clipe, desde a escolha da cidade como cenário, como os movimentos de Kung Fu que ele performa no vídeo. Não precisou de muito, né, pra essa ser uma das entrevistas mais icônicas dos últimos anos da TV brasileira. Essa interação dele com a galera no Instagram começou quando ele tava pra lançar seu último disco, Supla Ego, e desde novembro do ano passado ele ganhou mais de 58 mil seguidores na rede. Bom, como deu pra ver, o Supla é um cara cheio de trampos e mesmo sendo uma figura que todo mundo quer saber sobre, ele nunca curtiu ser famoso sem motivo, indo toda hora atrás de um desafio novo. Outra coisa também que faz a galera gostar dele é aquilo que a gente falou no começo. Mesmo ele tendo o seu estilo próprio, ele sempre trocou ideia com todo mundo, nunca entrando na persona do roqueiro chato. Uma parada da hora de ver nele também é que nisso que a gente falou, dele ter um estilo próprio, ele foi formando isso com o tempo. Desde 83, quando ele falou que viu Bowie pela primeira vez no show em Berlim, com o cabelo loiro, de terno, ele é um cara que tem muito desse espírito punk do faça você mesmo, mas sem nenhum purismo estético. O mais da hora disso tudo é que mesmo quando a galera pega pra brincar com ele através dos memes e outras coisas, ele sempre leva numa boa. Entre a figura do Supla e a humildade do Eduardo, ele é um cara que com 54 anos só rejuvenesce ao longo do tempo.